Continuamos a meditação da Palavra do Senhor nessa noite, em João capítulo 19. Hoje nós temos talvez o recorde de faltantes, né? Acho que desde que nós passamos para cá, acho que é hoje o recorde, né? De faltantes hoje, mas tem gente viajando, tem gente doente, tem gente que filho nasceu há pouco, né? Então, mesmo assim, vamos dedicar esse tempo à meditação da Palavra do Senhor, a sua instrução. Então, João capítulo 19, versículo 17 ao versículo 22. João capítulo 19, versículo 17 ao versículo 22. Na verdade, eu quero ler também o 16, o versículo 16, apesar de parecer que está fora do grupo de versículos que nós vamos meditar, mas eu quero ler o 16, porque tem importância na minha leitura e importância o 16 também. Então, 16 ao 22. Vamos à leitura, João capítulo 19, versículo 16 ao versículo 22, diz o texto assim: Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse título, e porque o lugar em que Jesus foi crucificado era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego, os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: porque escrevi. Vamos fazer uma pequena oração. Senhor, a tua palavra foi lida mais uma vez, e te pedimos que o Senhor nos instrua nessa noite com o teu Santo Espírito. A tua palavra é infindável, Pai. Ela não se esgota de sabedoria que vem do Senhor. Por isso, nos ajuda nessa noite a compreendermos um pouquinho mais dessa porção da tua santa palavra, Deus. Fala conosco, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, durante essa semana que passou, eu dediquei lendo essa parte dos evangelhos especificamente. Li Marcos, li Lucas, li Mateus, em parte do Velho Testamento, principalmente em referência a esse momento da morte do Senhor, em momento ao sacrifício dele, em momento à execução dele. E se há algo que me impressiona a cada leitura que eu faço, apesar de ter pregado tanto já, tantas vezes, é como as profecias são tão perfeitas, como os textos se encaixam tão perfeitamente, apesar às vezes de um texto ser escrito 1600 anos de Cristo e outro ser escrito lá 100 depois de Cristo. Como um profeta fez uma profecia às vezes quase 900 anos antes de Jesus, e como ela se completa tão perfeitamente aqui. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos, principalmente pensando sobre aquilo que nós falamos da Páscoa, aquilo que nós falamos principalmente do Cordeiro, que João desde o início ele apresenta Jesus, e é ele quem diz em João 1:29 que logo que João Batista viu Jesus, ele disse para os seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele faz essa referência ao Senhor, apontando e citando o Senhor como Cordeiro. Mas ao mesmo tempo, João também fala de Jesus como Rei. Ao mesmo tempo, João também fala em Jesus como profeta. Eu gostaria de trabalhar alguns pontos, principalmente aqui com os irmãos, em relação ao nosso Senhor, em relação ao seu sacrifício, em relação ao seu sangue derramado, em relação a algumas coisas que aparecem no Velho Testamento, para que nós entendamos. Então vamos meditar, começando do versículo 16. Então Pilatos entregou para ser crucificado. E parece um versículo tão rápido, tão simples, mas nós muitas vezes não meditamos o que está acontecendo aqui à luz de tudo da Bíblia. Uma vez eu usei uma ilustração há muito tempo atrás, eu usei uma ilustração
ainda lá em Sara, eu usei uma ilustração sobre uma morte que eu vi. Eu fui numa fazenda que era do tio meu, tio Cícero, e morei com eles há alguns anos. E nós fomos lá um dia naquela fazenda que ele tinha, e ele foi matar uma ovelha, porque cordeiro é tipo cordeiro é uma ovelhinha mais nova. Cordeiro ainda é novo, é um macho, mas que ainda não se tornou adulto ainda. É novo, por isso que é chamado de cordeiro, é diferenciado. E ele foi matar uma ovelha. Eu não sei se era macho, eu não lembro se era fêmea, eu não lembro, porque a minha lembrança apenas foi, eu tenho o cenário na minha memória, um cenário bem nítido do que aconteceu naquele dia. A gente chamava de ramada. Vamos lá na ramada das ovelhas. Era onde as ovelhas ficavam à noite, eram colocadas lá, e tinha algumas ovelhas, e colocavam aquelas ovelhas na ramada. E aquele dia ele foi matar uma ovelha. E para mim foi impactante. E muitos anos depois eu entendi o que a Bíblia fala sobre a morte do nosso Senhor. Porque ele pegou a ovelha que ele iria matar aquele dia, um cordeiro, não lembro se era macho ou fêmea, mas ele pegou simplesmente, amarrou as pernas dela, ela não reagiu nada, ela não deu um som saiu da sua garganta. Ele amarrou as pernas dela, pendurou as pernas dela sobre uma árvore que estava na frente da ramada, e ele pegou uma faca bem afiada e passou no pescoço dela. Mas o que me chamou a atenção não foi a morte dela com a faca no pescoço, foi o silêncio dela, foi como ela foi passiva à morte. E naquele momento eu olhei aquele animal sendo morto, e eu tão quieto, tão calado, tão sem reação, e não fez muito sentido para mim naquele momento. Não fez tanto sentido para mim naquele instante que eu via a morte, porque eu não lia muito a Bíblia, eu não lia as Escrituras muito. Mas quando eu comecei a ler a Bíblia, comecei a ler que Jesus é chamado de Cordeiro de Deus, que ele é comparado àquele animal, o macho daquele animal que eu vi a morte. E quando fala que Isaías, principalmente Isaías, diz assim que ele foi como uma ovelha muda, ele foi levado pelos seus tosqueadores, foi tosqueado, ele foi como uma ovelha muda. Isso demonstra a reação dele diante da morte, uma reação de um animal que não reagiria como outros. Como bem eu falei aqui, creio que todos nós já vimos a morte de um porco, creio que todo mundo já viu a morte de um porco, e como o porco luta contra a morte, como o porco grita, como o porco esperneia. Ainda ontem um dos irmãos falou, olha que deram uma facada no lugar errado do porco, quando tiraram ali, o porco saiu correndo, mesmo bem machucado, e o porco grita, o porco esperneia, o porco faz um alarme. Mas o Senhor nunca foi comparado a um porco, ele é comparado ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é comparado a uma ovelha muda, ele é comparado a uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores, aqueles que tiram a lã da ovelha, aqueles que deixam ela completamente sem nada, deixam ela completamente sem nenhuma lã, pelada de lã. Eles limpam a ovelha de lã para negociar a lã. E diz que diante dos seus tosqueadores, ele seria uma ovelha muda, diz Isaías 53. E quando eu li os relatos, quando você lê os relatos da execução do Senhor, da morte dele, você fica impressionado como ele se manteve como uma ovelha muda. Você fica impressionado como ele se manteve calado diante dos seus tosqueadores, sendo que ele poderia reagir de outra forma, sendo que ele poderia fazer de outra maneira. E aí você começa a comparar justamente o sacrifício do nosso Senhor com outros momentos. Mas qual momento, pastor? Vou te dar um exemplo. Havia um rei chamado Acasias, filho de Acabe. Acabe mandou matar Nabote, que havia pouco tempo. Logo após morrer Acabe, Acasias começou a reinar. E lá no segundo livro dos reis, logo no primeiro capítulo, diz que Acasias teve um acidente, ele caiu por as grades da janela e se machucou muito, aparentando ir para a morte, aparentando que ele morreria logo. Então ele chama um capitão de soldados e fala assim, olha, vão até Elias e pergunte para ele se eu vou viver muito ainda.
Vou ver muito, vamos lá chamar ele, na verdade vamos lá buscá-lo, porque ele queria consultar Elias. E acontece que o capitão foi lá, e quando ele chega lá no Elias estava no monte, subiu lá no monte, sentou-se no monte, e o capitão chega e diz assim: olha, o rei Acasias mandou, desce comigo, olha, desce comigo. E curioso as 3 vezes que Elias fala, porque aconteceram 3 vezes, e Elias fala pelo menos em 2 delas. Elias fala assim: olha, se sou o homem de Deus, que desça fogo sobre vocês e consuma vocês. E na hora desceu fogo sobre o capitão e sobre os soldados, e os matou ali. O que eu fico impactado é que Elias era um homem semelhante a nós, conforme diz Tiago. Mas Elias fala assim: se sou o homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma vocês. E consumiu, o texto diz, que desceu fogo do céu e matou o capitão e matou os soldados. O rei mandou mais 50, mais o capitão, mais 50. Chegaram lá e falaram: o rei está mandando, desça. Novamente Elias fala a mesma coisa, e novamente desce fogo dos céus e consome aquele homem e 50. Só que aqui, quando eu leio a execução do Senhor, não é eu sou o homem de Deus, eu sou Deus, sou homem, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. E se Jesus quisesse, ele poderia ter aberto a boca em qualquer momento para falar assim: vocês não sabem o que vocês estão fazendo, quem vocês estão julgando, quem vocês pretendem crucificar, quem vocês pretendem executar. Se Elias orou para que descesse fogo e desceu, agora eu também vou orar ao Pai, e o Pai vai descer muito mais do que fogo sobre vocês. Pai, se sou teu filho verdadeiramente, desce fogo sobre eles e consuma, para que fique bem provado que eu sou. Mas não encontro em nenhum momento o Senhor fazendo isso, em nenhum momento o Senhor fazendo isso. Pelo contrário, diz: então Pilatos entregou para ser crucificado, e o Senhor está pacífico como ovelha muda, porque ele tem que cumprir, ele está cumprindo as profecias que foram feitas a respeito dele, como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, diante da sua morte. Se você observar também uma outra figura do Velho Testamento, você vê que Eliseu também foi zombado, era o nome de Deus, zombado. Aí eu vi todas as zombarias que você observa na crucificação do Senhor, todas as zombarias que foram feitas contra ele, todas. A que mais me impactou é que na noite que ele foi pego, os soldados levaram lá do jardim do Getsemane, e o Senhor é levado para ser colocado perante Pilatos, perante Herodes, perante Heróis. Mas chega um momento que é dito assim, que os soldados o vendaram, os soldados o vendaram. E o texto diz assim que esbofetearam. Os soldados, eu fiquei imaginando a força do peso das mãos dos soldados, que eram homens de guerra, aquelas mãos que com certeza, com bastante força, elas pegavam e davam no rosto do Senhor e falavam assim: profetiza e conta quem te bateu, profetiza e acerta quem te bateu. E eu fiquei imaginando: meu Senhor, eles não têm ideia do que estão fazendo, eles não sabem o risco que estavam correndo, o rosto de quem estavam batendo, porque João desde o primeiro versículo diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Eles estão batendo na face do verdadeiro Deus, verdadeiro homem, 100% Deus, 100% homem, e eles zombam dele de uma forma tamanha, vendando e dando tapas no rosto dele, falando assim: profetiza para nós, conta para nós se você consegue ver, conta para nós quem é que bateu. E o Senhor poderia se enfurecer, como aconteceu algumas vezes, mas ele não fez. Bastou Eliseu, você lê Eliseu, e os meninos saem, 42 meninos, e eles dizem: sobe calvo, falando de Eliseu, e subindo, falando para ele a respeito dos seus cabelos, zombando dele dos seus cabelos, e chamando ele de careca. Sobe calvo, fala de Eliseu como um homem que tinha problema de cabelos. E bastou aquilo para que Eliseu lançasse uma maldição. E a Bíblia diz que 2 ursas saíram do bosque, 2 ursas atacaram os meninos que estavam zombando e mataram 42 rapazinhos, o texto diz. E Eliseu não era Deus, era um homem semelhante a nós, que foi usado por Deus. E quando eu olho para o Senhor e olho a sua crucificação, como ele foi zombado, e inúmeras vezes, inúmeras formas,
ele não respondeu como Elias ou como Eliseu naquele momento. Para mim isso impacta. E impacta mais quando eu leio Isaías e percebo que não era à toa que o Senhor estava permanecendo calado, sem reagir. Como mesmo o Senhor diz num certo momento para Pedro, é um outro detalhe que a gente vê nos evangelhos, eu lendo ficando assim, puxa vida, que grande compaixão o Senhor tinha. Porque quando vão prender o Senhor, o Pedro tinha arrumado uma espada, uma ou duas espadas, e o Pedro, achando que ia ser um valentão, arrancou a espada da bainha e deu na orelha do servo, do sumo sacerdote. Até a Bíblia diz Mal, o nome dele era Mal, e diz que arranca a orelha do Mal, uma espadada. E o Pedro achando que faria alguma coisa boa, de tentar, quem sabe, livrar o Senhor. E o texto diz que o Senhor diz para ele: olha, Pedro, não vai em espada. Quem lança a mão da espada, a tua espada perecerá. Não vai em tua espada. Por acaso não poderia rogar ao Pai e Ele mandar 12 legiões de anjos para me livrar desse momento? Uma legião de anjos é cerca de 6.000 cada legião. Vem do exército romano, 6.000. O Senhor falou assim: Pedro, por acaso eu não posso rogar ao Pai e mandar 12 legiões de anjos, 12 vezes 6.000? E quando tu observa isso, tu fica impactado, porque um anjo só passando no Egito, veja o estrago que já fez o Egito nos primogênitos. E o Senhor está dizendo assim: eu posso rogar ao Pai e Ele enviar 12 legiões de anjos. Mas quando tu olha os evangelhos, não há uma fala dele, Pai. Há uma fala assim: Pai, manda anjos para aqui, matem todos. Manda anjos, Pai, para que exterminem todos. Pai, não está vendo o que estão fazendo para mim? Não estão vendo como eles bofeteiam o meu rosto? Como cospem no meu rosto? Como zombam de mim, me deixando nu, praticamente nu? Porque o texto diz que pegam e retiram a túnica, vestem ele com um manto vermelho, colocam uma coroa de espinho e ficam zombando o Senhor com toda a zombaria, e não há uma reação no sentido do Senhor os fulminar naquele momento. Por quê? Justamente porque as profecias estão sendo cumpridas. Ele sobe ao matadouro como uma ovelha muda. Ele sobe ao matadouro de forma pacífica. Ele sobe ao matadouro como um sacrifício voluntário, não contra a sua própria vontade, mas de forma voluntária, para se oferecer perante o Pai, para perdoar o nosso pecado, para derramar o nosso sangue, para perdoar com o seu sangue, perdoar o nosso pecado, não derramar o nosso sangue, para perdoar o nosso pecado pelo seu sangue. E você vai olhando e vai lendo o Velho Testamento e vendo como isso é cumprido no Novo Testamento. E como eu disse ontem lá no Encontro dos Homens, o que isso gera em mim? Particularmente em mim, me gera um sentimento maior pelo meu Senhor, um amor maior por Ele, por entender o que Ele fez pela minha vida para perdoar os meus pecados, o quanto custou para Ele os meus pecados para Ele. Porque eu não posso olhar a vida dele, a morte dele, de forma pacífica e muda, como se isso não tivesse uma razão, um objetivo para com as nossas vidas. Depois João fala o seguinte, no versículo 17, diz que depois que ele entregue, e os irmãos precisam entender que antes de ser entregue, ele foi examinado como cordeiro. Se você observar, há inúmeras citações, principalmente pelo Evangelho de João, inúmeras citações de que ele é cordeiro que pode ser sacrificado. Porque poucas pessoas percebem que no julgamento do Senhor ele está sendo examinado como cordeiro. É porque a gente não faz a comparação da exigência da lei. A exigência da lei exigia que o cordeiro fosse um cordeiro, mas que, por exemplo, o cordeiro não tivesse nenhum osso quebrado. Tu não poderia pegar um cordeiro que tinha se machucado, caído, quebrado e sacrificar para Deus. Tanto é que João diz: nenhum dos seus ossos foi quebrado. Nenhum dos seus ossos foi quebrado. Um pouquinho mais à frente desse texto, para que se cumprisse a profecia que nenhum dos seus ossos foi quebrado, mas não era quebrado porque ele exigia que o animal que fosse sacrificado perante Deus, o cordeiro que fosse sacrificado, não poderia ter o osso quebrado, não poderia ser doente, não poderia ter mancha, não poderia ter defeito, não poderia ser um animal magro, teria que ser o melhor animal, o mais perfeito animal, deveria ser escolhido para sacrifícios perante o Senhor, justamente porque esses animais apontavam para o sacrifício do nosso Senhor.
E se você observar, há inúmeras citações no Evangelho de João, Mateus, Marcos, da examinação dele. Como Herodes, como Pilatos, aqui no Evangelho de João, se você observar o capítulo 18 e 19, o Pilatos, ele diz várias vezes: eu não achei nenhum defeito nele, eu não achei nenhum crime nele, eu não achei. Mas o que vocês querem? Vocês querem que eu solte Barrabás? Solte ele. Eles, solta Barrabás, crucifica Jesus. Isso é exame do Cordeiro. É exame do Cordeiro para nos mostrar que o Cordeiro, ele não foi sacrificado sem antes ser examinado. Ser examinado a tal ponto que não se achou, conforme até disse uma vez aqui a esposa do Pilatos. Ela chega para o Pilatos e fala assim: Pilatos, meu marido, não, claro que a Bíblia não diz isso, mas ela pode ter dito: meu marido, eu tive um sonho terrível, e nesse sonho eu sonhei que ele é justo. A própria esposa do Pilatos chega para ele e fala assim: olha, eu sonhei que ele é justo, dando uma demonstração de que até por sonho ela teve uma menção de que quem estava perante Pilatos não tinha nenhum defeito, não tinha nenhum pecado, não tinha nenhum crime. Como eu disse, você olha as falsas testemunhas que arrumaram para levar, para tentar acusar o Senhor de alguma coisa, e mesmo assim nada. Não há ninguém que consiga dizer, não há. E pensem bem, o Senhor tinha cerca de 33 anos e não consegue achar uma coisa que ele tenha feito. Nós, com 33 anos, se pegassem pessoas que nos conhecem, conviveram conosco, elas vão saber de alguma coisa que nós fizemos. Elas vão saber de algum defeito. Quem convive conosco vai saber de alguma coisa que nós somos defeituosos, que nós não somos perfeitos. Mas o Senhor, depois de 33 anos, cerca de um pouquinho até mais, quem sabe, mas trouxeram testemunhas de tentar, e não há nada. É Cordeiro examinado para ser crucificado. Só que você vai vendo quanta coisa tem de profecia acontecendo aqui. Porque para ser crucificado não é uma coisa normal entre os judeus, entre os israelitas. Porque se você for observar, o Senhor, por exemplo, ele é executado por blasfêmia. Porque quando o sumo sacerdote vira para ele e fala assim: olha, tu és o Cristo, e no Evangelho de Marcos, o Senhor abre a boca apenas para dizer: eu sou. E é essa frase que faz o Senhor ser crucificado. Não é um defeito que acharam nele, não é alguma coisa que acharam que ele pecou, que ele errou, que ele falhou, mas é a frase que sai de seus lábios. Ele produz provas contra si mesmo. Se o Senhor permanece calado, ele não poderia ser executado. E o Senhor sabia que abrindo a boca para falar eu sou, ele seria crucificado. E quando o Senhor abre a boca e fala assim, eu sou, o sumo sacerdote rasga suas vestes e fala: do que nós precisamos mais? Está vendo? Ele está dizendo que é. Ele está dizendo que é filho de Deus, está dizendo que é o prometido. Então blasfemou. Só que aqui vem uma outra coisa curiosa. Blasfemou. Só que a blasfêmia pelos israelitas, a blasfêmia, ela tinha uma exigência pela lei de ser apedrejado. Não era crucificado. Mas o que acontece? Jesus, se você for observar, Jesus já fala a sua morte muito antes daqui. Ele fala para Nicodemos, ele fala assim: Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus amou o mundo. O Senhor cita aquele versículo: Deus amou o mundo de uma maneira. E ele fala que o Filho do Homem fosse levantado, dando uma demonstração de que ele disse para que o Filho do Homem seja apedrejado. O Senhor já mostra isso lá atrás. Ele sabia pela sua onisciência, claramente, que a morte dele não seria, mesmo que fosse por blasfêmia, não seria num apedrejamento. E aí você vai observar, Deuteronômio fala que maldito seria aquele que fosse dependurado no madeiro, apontando até mesmo pela lei, que teria em algum momento alguém que seria dependurado no madeiro e seria chamado de maldito. Mas isso não fecha, como eu disse, fecharia o apedrejamento e não dependurar. Mas o Senhor vai e é dependurado no madeiro. Aí o texto diz no capítulo 19, versículo 17: tomaram eles, pois, Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, o qual tem hebraico.
E aqui você vê outras prefiguras que apareciam no Velho Testamento. Porque quando você nota esse versículo, tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio carregando a sua cruz. Domingo passado eu falei, quando Deus, lá em Gênesis capítulo 22, Deus fala assim: Abraão, toma teu único filho. Eu gosto muito daquele texto, é uma prefigura fantástica. Deus fala assim para Abraão: Abraão, toma teu único filho. Presta atenção. João vem falando que Jesus é filho unigênito. Abraão, toma teu único filho e vai até o monte que te mostrarei, e você vai sacrificá-lo. Vai, porque ao terceiro dia tu vai ver um monte, e esse monte que eu te mostrarei, tu vai sacrificar o teu filho. E aí, não sei se você já notou um detalhe que aparece em Gênesis capítulo 22. Eles se preparam para sair, mas o texto diz o seguinte: que Abraão pegou a lenha, a madeira, e diz que ele pegou a madeira e colocou sobre Isaac, para que Isaac carregasse a lenha. E o texto diz: e ele, Abraão, carregou o cutelo e o fogo. Mas Isaac é quem carrega a lenha sobre si, e a lenha para o seu próprio holocausto, para o seu próprio sacrifício. E esse versículo hoje ainda fui conferir, eu fui olhar ainda, eu assim, meu Senhor, mas como é tão perfeito? Porque eu poderia ter no versículo de Gênesis que Abraão entregou o cutelo e entregou o fogo para Isaac, mas não é o que o versículo diz. Diz que Abraão pegou a lenha e colocou sobre os ombros de Isaac e disse: filho, tu vai carregar a lenha. E para mim é uma prefiguração muito clara de que o sacrifício que Deus exigia do filho único de Abraão, ela prefigura Cristo. Para prefigurar que Isaac vai carregar a lenha, para que eu leia aqui do Evangelho que Jesus tomou sobre si a cruz, colocou sobre seus ombros a cruz. Chegou a hora daquilo que Abraão havia dito: filho, quando Isaac disse: pai, eu estou vendo a lenha, estou carregando a lenha, tu está carregando, pai, o cutelo, que é a faca, tu está carregando o fogo, mas cadê o sacrifício? Cadê o animal para o holocausto? Então Abraão abre a boca e diz: filho, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Mas aqui eu leio que o Senhor começa a caminhar, ele começa a caminhar justamente naquilo que é vivo daquela prefiguração de Isaac. Que Isaac tomou sobre si a lenha, colocou sobre seus ombros. Aqui quem carrega sobre seus ombros a cruz é o Senhor, num castigo romano, mas numa ilustração viva agora daquilo que Isaac prefigurava lá no Velho Testamento. Isso ele então começa a carregar, e a gente sabe muito bem, que ele começa a carregar e carrega até a altura, até que Simão, o sirineu, ajuda, porque o Senhor não aguenta mais. Mas aqui você vai olhar o Velho Testamento e vai olhar justamente que Deus está provendo para si. Lá Deus diz para Abraão: Abraão, vai até um monte que te mostrarei. Aqui é o monte do Calvário, é o Gólgota. Não é o mesmo, mas é um monte. É um monte onde vai acontecer o sacrifício, E eu sempre gosto de pensar que Deus foi além de Abraão, porque a gente percebe no texto que quando Abraão levanta o cutelo para sacrificar seu próprio filho, e você não vê reação nenhuma de Isaac. Tu lê Gênesis 22, não vê de nenhuma forma. Isaac era mais forte do que Abraão. Você não vê Isaac querendo espernear, sair correndo, descer um monte. Pai, o que o senhor está fazendo, pai? Pai, o que o senhor está ficando louco, pai? E tentar bater em Abraão, descer o monte correndo. Eu sempre leio o texto e entendo que Isaac, de uma forma tão pacífica também, eu não sei o que ele deve por Abraão, na conversa com Abraão, até que não registra, mas ele deve dizer: pai, se Deus mandou, faz, pai. E Hebreus diz que para Abraão, Isaac já estava morto, porque ele queria que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac, que ele estava pronto para executar de fato seu próprio filho, porque ele cria que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac. Mas Deus não permite que Abraão vá até o fim. Aqui Deus vai até o fim. O filho carrega
a cruz sobre os ombros, a lenha sobre os ombros, mas o Pai carrega a forma de executar. Na sua soberania é Deus quem vai executar o próprio Filho para reconciliar o homem consigo mesmo. Pela morte do seu Filho, como diz Paulo, reconciliar o homem consigo mesmo. Pela morte do seu Filho, ele providenciou o próprio Cordeiro para o holocausto. Pela morte do seu Filho, o sangue vai ser derramado para perdoar os nossos pecados. Pela morte do seu Filho, o sangue vai ser derramado para que seja passado sobre nossas vidas, não sobre os umbrais da porta, mas para que o homem seja lavado, seja purificado pelo sangue de Jesus, para que nós não caímos sobre a ira de Deus. Então você vai lendo isso, vai lendo os evangelhos e vai lembrando dos textos, lembrando dessas passagens, né? E aí diz o capítulo 19, versículo 18: onde o crucificaram com ele outros dois, um de cada lado, Jesus no meio. Novamente profecia. Como eu disse domingo passado, vi o Sacani falando. O Sacani é um geólogo, mas muito inteligente, e falei domingo passado isso. O Sacani falando assim: para mim Jesus foi um cara muito inteligente que leu o Velho Testamento e viu o que teria que acontecer e começou a fazer as coisas, começou a cumprir propositalmente. Existe essa teoria de gente que não leu às vezes nem 2, 3 partes da Bíblia, que tem essas teorias de que Jesus tenha lido, tenha visto e tenha cumprido porque queria, para mostrar que ele era o Messias. Mas o camarada esquece, por exemplo, de perguntar: mas vem cá, mas se ele cumprir porque ele quis, como é que tu explica os milagres então? Você acha que alguém que quisesse cumprir o que queria, iria conseguir fazer o que Jesus fez na presença de muita gente? Ou como é que você acha que ele cumpriu, por exemplo, a profecia e nenhum dos seus ossos ser quebrado? Que no final da tarde, os soldados foram lá, e quando foram lá olhar os corpos para retirar da cruz, para ter certeza de que estavam mortos, quebraram as pernas dos 2 ladrões. Quando olharam o Senhor, já estava morto, mas quem sabe tiveram desconfiança: não, já para ter certeza, vamos atravessar uma lança nele, mas não quebraram as pernas dele. Existe uma profecia do Testamento: nenhum dos seus ossos será quebrado. Será que Jesus então foi combinar com os soldados, dar dinheiro para eles, para que eles desconfiassem que ele estava morto, para que eles passassem uma lança, e ainda trespassassem uma lança do lado ao outro? Isso é um absurdo. A não ser que você olhe para os textos e perceba que está se cumprindo profecias. E aqui, quando você olha onde crucificaram com ele outros 2, um de cada lado, Jesus no meio, profecia de Isaías 53. Ele foi contado com os transgressores, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, mas ele foi contado com os transgressores. Ou seja, algum momento Isaías disse que ele estaria no meio e seria contado como um transgressor. É exatamente aqui que João está falando. Ele no meio e ao seu lado 2 ladrões. Ele está sendo visto e está sendo contado como transgressor. Mas Isaías, no capítulo 53, diz que ele estaria fazendo isso porque ele tomou sobre si os nossos pecados. E pelo seu sacrifício ele nos justificaria, pelo seu sacrifício haveria perdão, mas que em algum momento ele seria contado com transgressores. Imagina a santidade. A santidade é impressionante como você vê isso, porque perceba, se você lê Isaías capítulo 6, tu está lendo Isaías capítulo 6, tu fica impactado, porque aparece que Isaías tem uma visão. Ele diz assim: eu vi no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. E eu vi serafins que voavam perante ele. E eu vi que esses serafins voavam perante ele e tinham 6 asas. E com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E esses serafins falavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E eles cantam e falam a santidade de Deus. Mas quando tu está lendo o Evangelho de João, se não me engano, capítulo 9 ou 10, o 10 agora não me lembro direito, Isaías diz que João diz que quem Isaías estava vendo era o próprio Senhor Jesus assentado naquele trono. O Evangelho de João diz que Isaías não viu o Deus Pai, que Isaías viu o Deus Filho sentado num alto e sublime trono. Um alto e sublime trono. Mas o mesmo Isaías que fala que viu Jesus assentado
ele faz uma profecia de que esse que é santo, 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 em algum momento da história, ele seria contado com os transgressores, ele seria colocado como um número de transgressores. Está lá no capítulo 53. E quando tu chega aqui no capítulo 19, diz assim: onde crucificarem com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Tu não pode ler esse versículo sem pensar na profundidade que há aqui. Na profundidade que é um Deus tão santo, tão puro, tão perfeito, santo, 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 mas agora enumerado como um transgressor. Ou seja, quem olhava de longe, quem dizia: está vendo aqueles ladrões, mas aquele sujeito lá que blasfemou, mereceram, né? Eles zombam dele na cruz, né? Do Senhor na cruz, os soldados zombam, as pessoas zombam, e ele é executado como um transgressor. Para quê? Justamente para que, pela sua morte, como diz Elias, nós sejamos perdoados, nós sejamos sarados. São leituras que você vai ver isso lendo o Velho Testamento, não é saltando, mas observando os detalhes lá e na conexão que eles têm aqui, lá e olhando aqui. Não é ler lá e esquecer que aquilo vai se cumprir em algum momento, e se cumpre exatamente aqui nesse versículo 18, contato com os transgressores. Até numa das falas de um dos ladrões que se converteu, em um momento da crucificação, que o que não se converteu continua falando bobagem do Senhor, né? Falando bobagens, e aí o que se converteu fala assim: rapaz, que ao menos não temes a Deus, estamos sob igual sentença. Nós estamos aqui pelo que os nossos atos merecem, mas esse nenhum mal fez. Ele reconheceu, depois de determinadas horas na cruz, ele reconheceu que quem estava no meio entre eles não tinha nenhum pecado. Ele reconheceu o reinado do Senhor, mesmo com a zombaria: Senhor, lembra-te de mim quando vieres o teu reino. Entendendo Jesus como rei. Eu sempre gosto de pensar, e já disse para os irmãos, que entendo que o ladrão que se converteu era um discípulo meia boca em algum momento, porque quando ele se converte, ele tem uma noção tão tamanha, em pouca fala a gente vê isso, mas ele tem uma noção tamanha de teologia, tamanho do que iria acontecer. Nas poucas falas dele, tem que ser alguém que conhecia muito, muito, muito mesmo dos ensinamentos bíblicos, para as falas que ele tem: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele está falando de volta, a volta de Jesus. Ele está falando de reino, ele está falando de imperar para sempre, ele está falando de ressurreição. Lembra de mim quando vieres. Ele sabe que não vai terminar ali. Como é que ele sabe tudo isso naquele momento de cruz? Mas sabia e reconheceu. Vamos para nós caminharmos para o fim. Diz assim: Pilatos escreveu também um título e colocou em cima da cruz que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Algo que impressiona os evangelhos também, os irmãos, é perceber o quanto é espiritual entender Jesus. O quanto é espiritual entender Jesus. Porque eu fico impressionado como as pessoas amam a Jesus e elas entendem a Jesus, mas isso não é com todo mundo. Nós vimos aqui, preguei há pouco tempo a beleza do rei, na genealogia de Mateus, e num certo momento eu cito os magos que chegaram lá no Oriente, capítulo 2 de Mateus, e os magos fazem uma viagem longa, de meses. Eles chegam em Jerusalém, eles dizem uma frase quando chegam em Jerusalém, eles falam assim: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos o seu estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Eles já entendem o Senhor como rei. Eles entendem que o Senhor não precisa de 7 anos para que eles chamem de rei. Eles já chegam com essa frase: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos o seu estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Já o chamam de rei. Quando você lê os evangelhos, você vê que tem certas pessoas que entendem isso espiritualmente, como o cego Bartimeu. Quando o Senhor passa, ele grita: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós, tem compaixão de nós. Ou como diz José Leproso, grita a mesma coisa em Lucas. José Leproso também grita a mesma coisa: Jesus, filho de Davi. Mas isso aponta para reino, aponta para ser rei, aponta para profecias messiânicas relacionadas a ser rei. Mas o que se percebe aqui?
você percebe exatamente a zombaria em relação a esse ponto até o final da sua vida, até a sua execução. Se você for ler aqui capítulo 18, há várias citações que são feitas no capítulo 18 e 19, que eles vão zombando o Senhor em relação a ser rei. Capítulo 18, versículo 33, tornou Pilatos entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? És tu o rei dos judeus? Se você for observar, vou ler pelo menos mais uma citação, diz aqui, versículo 5, capítulo 19, versículo 5, saiu por Jesus trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura, disse-lhe Pilatos: eis o homem. Mas o manto de púrpura, que era uma coisa cara, não sei onde eles arrumaram esse manto de púrpura, era para zombar do Senhor. Haviam retirado sua túnica e colocado o manto de púrpura. Fizeram uma coroa de espinhos e colocaram na sua cabeça para zombar dele como rei. Quando eu olho, não é só como cordeiro, é como rei humilhado. É como rei profundamente humilhado que está sendo morto. Enquanto os magos já entenderam o Senhor como o rei dos judeus, desde a sua chegada, você vê aqui os soldados, Pilatos perguntando, as pessoas falando, o pessoal fica indignado que não quer que escreva rei dos judeus, diga que ele disse isso. Veio para que era seu, mas os seus não receberam. Veio para que era seu, João disse isso lá, disse o Evangelho, veio para que era seu, mas os seus não receberam. Não entenderam o seu reinado. O Senhor fala para Pilatos: o meu reino não é desse mundo. Meu reino não é desse mundo. Mas eles, na zombaria, colocam um manto vermelho, arrumam uma coroa de espinhos, zombam dele, mas o que vão fazer com o Senhor? Vão pregá-lo na cruz, vão colocá-lo na cruz. Que rei é esse? Por isso que é extremamente espiritual crer em Cristo como seu Senhor e Salvador. Sabe por quê, meus irmãos? Se você for à França, existe em Paris um monumento chamado Arco do Triunfo. Arco do Triunfo. E esse Arco do Triunfo foi construído para receber Napoleão Bonaparte, que era imperador da França, que dominou a Europa praticamente inteira no período que ele governou a França. E o Arco do Triunfo foi feito justamente para quê? Para que recebesse Napoleão quando voltasse das suas batalhas vencedor e voltasse triunfante. Por isso que é Arco do Triunfo. Os reis recebiam monumentos grandiosos para que lembrasse das suas façanhas, lembrasse dos seus feitos, das batalhas vencidas, das guerras vencidas, da sua força, do seu poder. E quando se olha para esse rei, o que ele ganha? O que esse rei ganha? Se eu realmente fosse olhar com olhos racionais, por que eu devo amar? Olha como ele está morrendo, sendo contado entre as agressores, sendo humilhado quieto, não reagindo com poder, nada, a não ser que eu compreendesse que ele vai triunfar sobre o principado e potestades, ele vai triunfar sobre a morte no domingo da sua ressurreição. Ele não vai permanecer aqui, mas o que ele ganha naquele momento é zombaria. Pegaram a plaquinha, escreveram lá Jesus Nazareno, zombando a cidade até ali. Veja que Nazaré não escapa, está desde o início até o fim. O Natanael no início disse: olha, em Nazaré pode vir alguma coisa boa. Vê que o profeta não vem de Nazaré, não tem nada bom que vem de Nazaré. Nós vemos, vamos no Evangelho de João, não tem nada de bom que vem de Nazaré. E zombou Nazaré, pois Nazaré continua aqui. Jesus Nazareno, para zombar. Aquele lá daquela cidadezinha aqui, Jesus Nazareno, rei dos judeus, é zombaria. Eles não estão crendo que é verdade, é zombaria, para mostrar e deixar bem claro: está vendo? Aquele que se diz rei dos judeus, olha o que nós estamos fazendo com ele, olha para ele. E tudo isso como um espetáculo de humilhação ao nosso Senhor, humilhação ao Senhor Salvador. Por isso que quando eu vejo alguém, e principalmente você vê pessoas que começam a ler os evangelhos, quando chegam nessa parte, e as pessoas começam a chorar, e começam a reconhecer Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, e você vê que elas abrem o coração e têm entendimento de quem Ele é. Isso é altamente obra do Espírito Santo, não é uma coisa humana. Porque olhar para o Senhor ser humilhado de tal forma, de tão profunda forma é da humilhação dele, e mesmo assim a pessoa amar profundamente o Senhor como seu Senhor, seu Salvador,
Isso é obra real do Espírito Santo tocando no coração da pessoa. Não é amar algum rei que veio lá triunfante de uma grande batalha, mas é amar o seu rei que foi para a cruz e foi zombar e permanecer calado, com uma placa sobre a sua cabeça. Ali ele poderia dizer: Pai, chega. Pai, chega, olha o que estão fazendo comigo aqui, Pai. Todas as coisas foram feitas por intermédio meu, Pai, tudo contigo, desde o princípio. Nada que foi feito sem ti, Pai, extermina tudo. Não, mesmo assim o Senhor permaneceu ali em relação ao que estavam fazendo, não retribui eles da maneira que estavam fazendo. E os últimos versículos dizem: muitos judeus leram esse título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade. Estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escreva rei dos judeus, e sim que ele disse: sou o rei dos judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. O que escrevi, escrevi. E assim o Senhor executava. Aqui, meus irmãos, eu gostaria de terminar mostrando que se os evangelhos terminassem aqui, não haveria nenhuma diferença do cristianismo para o restante das religiões. Se você for olhar todas as outras religiões, não tem um líder. O islamismo tem Maomé, o budismo tem o Siddhartha Gautama. Elas têm um líder, elas têm uma figura e que morreram. Se eu fosse terminar aqui a história do cristianismo, então foi executado, foi morto, foi humilhado. Mas a gente tem a brilhante, maravilhosa final dos evangelhos, onde o Senhor é colocado no sepulcro, onde o Senhor é colocado ali como humilhado. Parece que tudo acabou, parece que tudo se encerrou, parece que aquela humilhação triunfou, parece que ali mais nenhuma esperança tem. E aqui eu quero encerrar com a citação do Evangelho de Lucas, porque é um capítulo que se encaixa muito bem com isso. É quando já no domingo de ressurreição, depois de tudo aquilo, tem 2 discípulos que estão voltando para casa. Se você ler, eles estão voltando para casa da crucificação. E eles estão voltando para casa, e os evangelhos falam que eles permaneceram de longe assistindo, que eles viram um espetáculo que estava sendo feito com o Senhor de longe. Tudo isso, a crucificação, a lança trespassada, tudo aquilo que foi feito com o Senhor, tudo eles viram de longe, porque não ficaram próximos, a não ser João, que ficou um pouquinho mais próximo, mas o resto tudo longe, como covardes que não estiveram juntos com o Senhor naquele momento. E o Senhor os avisou. E estão voltando, caminho de Emaús, famoso caminho de Emaús, estão voltando. E daí a pouco o texto diz que o Senhor já ressurreto, já triunfante sobre a morte, se coloca ao lado deles e começa a caminhar ao lado deles. E é um texto emblemático, porque o Senhor fala assim: vocês estão conversando do quê? Ali para mim é a esperança da ressurreição. Ali é o triunfo. Ali é o triunfo de toda a ressurreição. Já está no estado de exaltação, não de humilhação. E os discípulos, eu imagino, alguns perguntam: como é que eles não conheceram? Estão impactados com o que aconteceu com o seu Senhor. E eles ali caminhando, discípulos: tu és o único que, estando em Jerusalém nesses últimos dias, não sabe das coisas que aconteceram? Tu és o único que não sabe? E daí dão uma dura do Senhor, dizendo assim: tu está fora de órbita? Tu não estava em Jerusalém, não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? Por que eles estão falando isso? Porque eles não querem falar do que eles viram, do seu Senhor, que eles viram de longe, mas de longe viram tudo isso que eu estava narrando, tudo isso acontecer com ele. E eu imagino que eles não chegaram nem a levantar a cabeça. E o Senhor caminha do lado deles, E aí o Senhor ousa fazer uma outra pergunta para ele: quais coisas? Quais coisas? E o Senhor ousa, não sei se você já observou isso em Lucas: quais coisas? Conta para mim o que aconteceu. Ele fala assim: você não sabe o que aconteceu com Jesus Nazareno, né? Como era poderoso em palavras, como era poderoso em obras, como ele fez tantas coisas. Mas o que acontece? Ele já é o 3º dia de sua morte. Nós esperávamos que ele redimisse Israel. Ou seja, nós esperávamos, é uma palavra que aparece no passado. Eles estão falando assim: puxa vida, nós cremos tanto nele, confiamos tanto nele, nós vimos que ele fez, o poder dele, os atos dele, mas já é o 3º dia e nada.
E aí o texto pega e vai apontando que eles vão indo, caminhando para o Senhor, e conversando com o Senhor, demonstrando uma frustração e desesperança, até que eles vão comer. Diz que o texto diz que o Senhor parte o pão, e aí abre os olhos. Eles abrem os olhos e percebem quem estaria com eles. O Senhor triunfante. Triunfante sobre a morte. O mesmo Evangelho de Marcos segue um pouquinho para frente, o Senhor manifesta mais uma vez que eles estavam todos dentro de uma casa, uma sala, todos em janelas e portas fechadas, e o Senhor manifesta no meio deles. Ali é a alegria do Evangelho, ali é a esperança da vida futura. O Senhor manifesta no meio deles e diz assim: paz seja convosco. Imagina a voz assim: paz seja convosco. Tudo aquilo que o Senhor passou, toda a humilhação, e o Senhor se manifesta no meio deles de uma forma tão fantástica. Diz: paz seja convosco. Eles se assustam, eles esperavam estar vendo um fantasma, porque não acreditavam. O Senhor disse: sou eu mesmo, toque aqui. Até o texto diz: toque aqui, toque aqui. É dito para Tomé: Tomé, tu não disse que não era eu? Então vem cá, vem tocar do meu lado aqui, vem tocar aqui. E o texto diz que por causa da alegria, que eles não acreditavam ainda, Jesus disse mais uma coisa para eles: vocês têm alguma coisa aí para comer? Vocês têm alguma coisa para comer? Eu sempre sinto esse texto aqui, para mim, ele é um texto muito emblemático da ressurreição, que é texto para a prova de que está ali. É para a prova minha e sua de que o nosso Senhor ressuscitou da morte de maneira triunfante. Porque ninguém come a não ser que tenha dentes. Ninguém consegue comer se não consegue mastigar. Ninguém consegue engolir um alimento se não tiver estômago. Ninguém consegue reter o alimento se de fato não estiver ali. Não é um alimento que vem pairando sobre o ar e eles entregam ele como um fantasminha, pega e engole, parece que cai lá no chão para você. Eu digo: não é isso. Vocês têm alguma coisa para comer? Vocês querem ver como sou eu mesmo? Vocês querem ver como sou eu mesmo? E note que vai comer pós-ressurreição. Que o corpo continua sendo tão corpo, tão ressurreto, tão Cristo, tão do Senhor, que o Senhor pede alguma coisa para comer. E diz: apresenta o Senhor peixe assado e favo de mel. Peixe assado e favo de mel. E diz que Lucas diz que o Senhor pega e come na presença deles e dá uma demonstração de que está ressurreto. Volto a afirmar aqui e volto a repetir aquilo que li no livro do Heber Carlos de Campos Pai, a providência de Deus e sua realização histórica. Ele fala que o Senhor Jesus é tão ressurreto, que Ele continua se alimentando até hoje, e que o Pai nos céus providencia alimentos todos os dias para que os filhos se alimentem. Ele é tão ressurreto, tão vivo, que Ele está se alimentando até o dia de hoje, porque quando o Senhor ressuscitou, o seu corpo continuou sendo plenamente corpo, e é demonstrado não por uma vez, mas por algumas vezes que Ele comeu depois da sua ressurreição e continua comendo. Isso é prova de que eles criam um Senhor que não permaneceu na morte, mas ressuscitou ao terceiro dia para nos dar a salvação e muito mais, a nossa vida eterna com Ele, e que um dia estaremos para sempre com Ele. Que Deus nos abençoe, que nós possamos meditar um pouquinho na Sua palavra cada dia mais e conhecer o nosso Senhor e nosso Salvador por meio das Escrituras. Nós curvamos as cabeças, fazendo uma oração, mais uma oração, gratidão ao nosso Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta noite. Uma noite, Senhor, em que nós temos muitos irmãos que não vieram, o Senhor sabe os motivos, mas nós invocamos as Suas bênçãos sobre cada um deles, Pai, onde quer que esteja. Aqueles que estão viajando, aqueles que estão com as suas famílias, aqueles que estão doentes, que o Senhor esteja com cada um deles. E principalmente que esta fé em Cristo Jesus, Teu Filho, que foi morto, mas ressurreto ao terceiro dia, e que hoje vivo está, esteja no coração de cada um e possam crer na ressurreição do Teu Filho e aguardar o dia final em que Teu Filho Jesus Cristo voltará por estas nuvens. Também a cada um que aqui está, Senhor, que o Senhor nos faça crer de maneira sincera, de maneira verdadeira, crer, ó Deus, na mensagem do Evangelho, na morte, na vida, na morte do Teu Filho, mas na Sua ressurreição e principalmente na Sua volta, triunfante por entre as nuvens, Pai. Nós cremos que um dia o Teu Filho se manifestará esse mundo por entre as nuvens e aguardamos com fé que esse dia chegará, Pai, até que Ele de fato se manifeste. Por isso, Senhor, nos sustenta na fé, nos faz perseverar até o fim, para que nós possamos ter um encontro contigo, ó Deus, com o Teu Filho, por meio do Espírito, para todos os tempos, Senhor. Nos desperta na leitura das Escrituras, Pai, na leitura da Tua Palavra,
Nos desperta para ver, Senhor, a riqueza e a beleza que há nos textos bíblicos, para conhecermos Teu Filho cada dia mais, o amarmos como nosso Senhor, nosso Salvador. Abençoa Teu povo, Pai, nesta noite. Nós oramos mais uma vez, em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Fique à vontade, meus irmãos.